Boa tarde, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. O tema da aula de hoje, um dos temas, é o Conde Maurício de Nassau. E nós vamos relembrar ou recapitular a aula a partir das palavras-chave que eu quero ver lá no nosso grupo, tá certo? Para que a gente possa comentar as palavras-chave de cada aluno, tudo bem? Foi uma atividade que foi proposta na última aula. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. É importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Isso vai fundamentar melhor a sua videoaula, tá certo? Então, vamos lá. E também, para não esquecer, nós não vamos esquecer de fazer a cobrança das nossas palavras-chave acerca de cada subtítulo estudado por nós. Vamos começar? Eu leio daqui e você lê daí. O Conde Maurício de Nassau. A Companhia das Índias Ocidentais enviou ao Brasil o Conde João Maurício de Nassau, que governou o Nordeste brasileiro de 1637 a 1644. Maurício de Nassau era um nobre, empreendedor e incentivador das ciências e das artes. Ele se destacou por ser um político habilidoso e permitir a liberdade de culto de católicos, protestantes e judeus. E aí a gente já vê uma diferenciação no seu governo. Ele era um empreendedor e incentivador das ciências e das artes. E se destacou por ser um político habilidoso. Ele articulava a sua fala, ele permitia o culto, a liberdade de culto, tanto para católicos como protestantes e judeus. Promoveu também igualdade de direito entre os habitantes livres, independentemente da nacionalidade, desde que pagassem impostos. Quanto à escravização de africanos, Nassau a considerava necessário ao negócio açucareiro e manteve sem alterações. Ou seja, ele foi um inovador por empreender, por ser incentivador das ciências e das artes, por abrir para o culto religioso, seja católico, seja protestante ou judeus, mas ele continuou com a mão de obra escrava, até porque atendia naquele momento vamos dizer, a um campo bem maior, que era naquele momento vamos dizer assim, as grandes navegações ou a expansão marítima. E naquele momento a mão de obra, ele via que era necessário ainda ser a mão de obra escrava. Durante seu governo, entre 1637 e 1644, Nassau demoliu a antiga cidade de Olinda e promoveu melhorias urbanas em Recife. Mandou calçar ruas, drenou pântanos e construiu pontes. Na ilha de Antônio Vaz, construiu também uma cidade com o seu nome, Mauricilópolis, ou Massachusetts. Eita, em um palácio, o Friburgo, onde havia locais para estudos zoológicos, jardim botânico, observatório astronômico e um museu artístico. Além disso, Nassau trouxe uma sua comitiva cientistas, médicos, botânicos, astrônomos e pintores, destacando-se Albert e Franz Porce. E olha só, daí ele ser, vamos dizer assim, caracterizado como incentivador das ciências e das artes. Com a sua comissão ou com o seu grupo administrativo, ele também trouxe pessoas técnicas que pudessem praticar e exercer as suas ciências e as suas artes. A resistência dos escravizados. Como se deu isso? Durante todo o tempo em que vigorou a escravidão no Brasil, os escravizados africanos e seus descendentes lutaram contra sua condição. Existiam diferentes formas de resistência, desde a preservação de seus costumes e suas crenças até o ataque aos senhores de engenhos e feitores. Os quilombos. Outra forma de resistência à escravidão era a fuga e a formação de quilombos. O escravizado escapava do engenho, escondia-se nas matas e juntava-se a outros escravizados fugidos, formando um quilombo, uma espécie de aldeia.
Os quilombolas. Os habitantes dos quilombos eram chamados quilombolas. Eles viviam em liberdade, desenvolviam sua cultura e suas crenças. Os quilombolas dividiam seu trabalho de maneira que alguns plantavam mandioca, milho, cana-de-açúcar, batata doce e feijão, outros criavam galinhas e porcos, e outros pescavam, caçavam ou faziam artesanato. Eles costumavam trocar o que produzia por sal, tecido, armas e munições, pois geralmente os quilombos não eram muito distantes das fazendas e povoados. Haviam pessoas que faziam a função de defesa do quilombo, protegendo-os das constantes ameaças de ataque. O Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares era o nome que as autoridades portuguesas deram a uma rede de aldeias interligadas, situada na capitania de Pernambuco, na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Porém, seus moradores o chamaram de Angola Janga, que é Pequena Angola. Palmares foi o maior e mais importante quilombo do Brasil colonial. Durante os anos de 1630 e 1636, os escravizados se aproveitaram da luta dos lusos brasileiros contra os invasores holandeses. Eles fugiram para as matas e formaram várias aldeias, tendo a maior e mais importante, o Quilombo dos Palmares. Temendo o poder dos habitantes de Palmares, os holandeses, atacaram o Quilombo em 1644, ainda no governo de Maurício Nassau, e em 1645, quando já tinha findado o governo de Maurício Nassau. Embora tenha matado vários de seus moradores, não conseguiram destruí-lo. O Quilombo dos Palmares resistiu e venceu diversas expedições militares enviadas pelo governo português. Somente em 1694, após quase 100 anos de resistência, o quilombo foi destruído. E aqui nós vemos a imagem, um mapa que fala da localização do Quilombo dos Palmares e uma estátua em homenagem ao Quilombo dos Palmares. O fim da União Ibérica e os reflexos no Brasil. Como vimos, a União Ibérica durou entre 1580 e 1640. Durou entre 1580 e 1640. Seu fim foi marcado pela retomada do poder de Portugal por o rei português Dom João IV, com o objetivo de retomar o controle da colônia. O rei criou o Conselho Ultramarino em 1642. Além do Brasil, Portugal tinha colônias na Índia, Guiné e Ilha de São Tomé e Cabo Verde. O Conselho Ultramarino possuía poderes executivos de fiscalização e reunia as informações para o rei, principalmente sobre a cobrança de impostos, a manutenção das fortificações de defesa e as condições dos povoamentos. Todas as atividades executadas no Brasil deveriam ser informadas e autorizadas pelo Conselho Ultramarino. O fim da União Ibérica. Lembrando que nós vimos lá no subtítulo anterior como os holandeses se apropriaram do território brasileiro, quais as suas, vamos dizer, as suas campanhas de luta, para conquistar o território que eles invadiram e se fazer colonizar naqueles territórios. E agora nós vamos ver o fim da União Ibérica e os reflexos disso no Brasil. E com o fim que foi basicamente em 1640, marcado pela retomada de poder de Portugal por o rei português, que tinha como objetivo a retomada do controle das colônias, pois além do Brasil, o Portugal tinha outras colônias em outros lugares. E aí criou-se o Conselho Ultramarino, que tinha poderes executivos de fiscalização e reunia informações para o rei, principalmente sobre a cobrança de impostos, a manutenção das fortificações de defesa e as condições de povoamento. Todas as atividades executadas no Brasil deveriam ser informadas e autorizadas pelo Conselho Ultramarino.
o fim do domínio holandês no Nordeste. Maurício de Nassau terminou seu governo em 1644 e foi substituído por funcionários da Companhia das Índias. Os novos administradores começaram a cobrar com juros muito altos. Os empréstimos que a Companhia das Índias havia feito aos senhores de engenho para expandir a produção de açúcar, como os senhores haviam sofrido vários contratempos, incluindo a queda do preço do açúcar, eles não conseguiram pagar as dívidas dos empréstimos. Em razão disso, tiveram início os conflitos visando a expulsão dos holandeses. Tropas constituídas de afrodescendentes, indígenas, lusos brasileiros e portugueses combateram os soldados holandeses e os venceram. Esses conflitos, conhecidos como Batalha dos Guararapes, foram travados em 1648 e 1649 e foram decisivos para a retomada de Pernambuco pelos lusos brasileiros. Por causa da diminuição da produção de açúcar, a companhia começou a ter prejuízo, por isso não tinha mais interesse nesse comércio no Brasil. Derrotados e falidos, os holandeses deixaram o Nordeste em 1654. Bandeirantismo. Diferente das capitanias no Nordeste, a capitania de São Vicente não se tornou uma rica exportadora de açúcar. Ainda no século XVI, muitos colonos resolveram sair do litoral, subir a Serra do Mar e dedicar-se à agricultura no Planalto de Pirantinga, onde os padres jesuítas haviam fundado a Vila de São Paulo. Esses colonos precisavam de pessoas para trabalhar em suas fazendas. Então, resolveram entrar nas matas do sertão para capturar indígenas. Os colonos da Vila de São Paulo começaram a organizar expedições chamadas bandeiras, cujos participantes eram os bandeirantes. Existiam 2 tipos de bandeira. Veja a seguir as características de cada uma delas. Bandeiras de preação. Expedição particular ao interior da colônia. Objetivo: capturar indígenas, integradas por centenas de homens. No início, faziam aliança com aldeias que aprisionavam seus inimigos de guerra a fim de adquiri-los. Depois passaram a atacar aldeias indígenas, inclusive as que antes eram suas aliadas. E as bandeiras de prospecção? Expedições solicitadas pelo rei de Portugal para ir ao interior da colônia. Objetivo: encontrar minérios como ouro, prata e pedras preciosas, formadas por grupos pequenos de no máximo 50 homens. E aí nós vamos ver as diferenças entre as bandeiras e os seus objetivos. A exploração do interior. Portugal proibia a escravização de indígenas, mas permitia no caso de guerra justa, isto é, quando os indígenas impediam que os colonos ocupassem seu território. Como as bandeiras de preação, os indígenas tiveram que migrar cada vez mais para o interior do Brasil. Assim, os bandeirantes foram explorando o interior do território. Suas longas expedições informaram aos portugueses da existência de vasta região além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Essas regiões depois seriam colonizadas pelos lusos brasileiros, o que veio a ampliar muito o território da colônia portuguesa na América. Bandeiras de preação e prospecção, século XVII e século XVIII. E aqui nós temos a linha que marca a divisória do Tratado de Tordesilhas e nós vemos as setas que vão avançando para o interior do Brasil, tá certo? Essa legenda vai nos ajudar a entender, tá certo? O que esse mapa nos fala. Em busca de minérios preciosos. Os interesses de exploração do Brasil não era apenas o pau-brasil, os animais silvestres e o açúcar. O Reino de Portugal, desde o começo, incentivou a descoberta de minerais valiosos em terras brasileiras. No século XVII, pressionados por graves problemas econômicos, o rei de Portugal ordenou que se aumentasse a busca por ouro, prata e pedras preciosas. O rei ainda oferecia prêmios e títulos de nobreza a todos aqueles que descobrissem essas riquezas. Em 1693 e 1695, os bandeirantes paulistas descobriram as primeiras minas de ouro na região
da atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Depois disso, muitas minas de ouro foram descobertas naquela região. E aqui termina a nossa aula de história com a nossa atividade que nos é proposta lá no nosso roteiro. Peço a vocês que, por favor, façam uma segunda leitura. Vamos discutir lá na aula as nossas palavras-chave, o que essas palavras-chave trouxeram para o nosso entendimento acerca do conteúdo e, com certeza, realizar as atividades que estão sendo propostas. Realizar com alegria e certamente terão êxito. Beijo, meus amores, e até a próxima!